Vamos dar continuidade aí à aula 14. Eu ainda continuo falando sobre adubos nitrogenados. Na aula passada eu falei sobre a ureia e agora eu dou continuidade aos outros tipos de adubo. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouquinho dos fosfatos de amônio, né? Mais conhecidos como MAP, DAP. Tem umas características diferentes da ureia. Eu deixei lá para vocês isso. O que acontece? O MAP e o DAP, pessoal, ou são absorvidos pelo sistema reticular ou sofrem nitrificação e fixação. Então, no caso dele, não tem volatilização, você não tem perda para a atmosfera. Aqui, pessoal, nós temos o sulfato de amônio, né? NH4,2SO4. O que acontece com o sulfato de amônio? Bom, ele pode ser absorvido pela raiz, né, como NH4+, quando ele vai lá para o solo, ele transforma, né, ele passa por esse processo de transformação ao ter contato com a água, ou sofre nitrificação. Ele também, pessoal, pode ter absorção reticular ou lixiviação, ou seja, perca, né, pela água. Essa água vem e acaba que o NO3 é perdido para o solo, vamos dizer assim, ele desce a camadas mais profundas e a planta não consegue absorver, ou seja, a água lava ele, certo? E sobra quem? O SO4, pessoal. O que é o SO4 aqui? Enxofre, tá? Bem aqui no finalzinho. Então, qual que é a vantagem do sulfato de amônio? O sulfato de amônio, além de ter o nitrogênio, ele tem enxofre. O que pode acontecer com esse enxofre que está no solo? Ele pode ter absorção radicular, né? Vai ser muito bom para a planta vai gostar muito. Ele pode ter uma lixiviação, ele pode ser lixiviado, né? Sofrer lixiviação, ou seja, lavado pela água, ou ele pode ser reduzido a H2S, né? E eu vou perder ele para a atmosfera. Ele vai ser volatilizado pela atmosfera. Então, essas são as perdas que eu perco. O nitrogênio do sulfato de amônio e o enxofre que vem nesse sulfato de amônio. Aqui, pessoal, eu tenho o nitrato de amônio formado por NH4 e NO4, que ao entrar no solo, ele se transforma em NH4 mais NO3-. Beleza. O que acontece com o nitrogênio que está lá no NH4? Ele vai passar por absorção reticular ou sofrer uma nitrificação. Sofrendo nitrificação, pessoal, ele fica inviável para a planta, beleza? Esse NO3, pessoal, ele pode ser absorvido reticularmente, sofrer lixiviação ou desnitrificação. E essa lixiviação, pessoal, desse NO3 aqui, está muito ligada ao tipo de solo que eu tenho e à precipitação do meu local. Então, isso eu também tenho que ficar muito atento. Quanto que chove na minha área? E por último aí, pessoal, eu venho falando do nitrocalcário, né? Composto aí por nitrogênio, cálcio. E quando ele vai para o solo, pessoal, ele tem uma coisa muito boa. Ele libera água, tá? Na reação química dele, ele acaba que ele libera H2O, água, certo? O que acontece, pessoal? O nitrocalcário, ele não mexe com a acidez do solo. Então, assim, quando eu trabalho muito com ureia, coloco muito nitrogênio no solo, muitas das vezes esse solo acidifica muito rápido. Eu necessito de uma calagem muito rápido. Quando eu uso nitrocalcário, é uma coisa boa, ele mantém o pH do meu solo. Então a minha calagem ela permanece por mais tempo. Para as meninas aí entenderem, uma progressiva no cabelo, né? A gente vai lá e alisa o cabelo. Dependendo do produto que eu uso, essa progressiva, essa selagem que é mais fraquinha, ela acaba que sai mais rápido. Seria a mesma coisa, eu fiz uma gessagem, uma calagem no solo, certo? E começo a usar produtos ali que acidificam esse solo. Então essa calagem vai durar menos tempo. O nitrocalcário, ele não, ele preserva essa calagem no solo. Ele ajuda que a calagem fique mais tempo no solo. Olha quanto que isso é bom. E não é muito utilizado o nitrocalcário. Muita gente não trabalha com ele porque muitas das vezes não conhece os benefícios dele. Bom, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês da eficiência, né, dos fertilizantes com inibidores, para que não tenha perdas, né, por volatilização.
Então, esses inibidores vai evitar o quê? A solubilidade desse fertilizante. Ou seja, ele vai ficando disponível para a planta aos poucos e ele não ocorre a perca dele. Bom, pessoal, nesse caso aqui eu tenho os fertilizantes de liberação lenta. Eles são recobertos, encapsulados ou insolúveis, né? Insolúveis é que eles não se dissolvem na solução do solo com facilidade e tem perdas por lixiviação. E eu tenho os fertilizantes estabilizados. Esses contêm aditivos ou inibidores que estabilizam esse fertilizante e as reações químicas não acontecem com tanta facilidade, evitando assim perdas. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aí, né, desse fertilizante de liberação lenta. Nesse caso aqui eu tenho uma ureia coberta com enxofre. Então, no miolinho dela é ureia, em volta o enxofre e por volta cobrindo tanto o enxofre quanto a ureia, uma cera protetora, né? Podemos dizer aí uma cutícula protetora. Esse adubo, pessoal, é composto até 36% de nitrogênio e entre 10 a 16 de enxofre. Qual que é a vantagem desse fertilizante, pessoal? Primeiro, ele tem liberação lenta. Beleza, excelente, né? Aos poucos vão sendo liberados. Porque a planta, pessoal, não é porque eu joguei o fertilizante lá que a planta vai usar tudo de uma vez. Vai ser de pouquinho. Ela tem uma cera, essa cera é degradada pelos micro-organismos, beleza? Ah, Ana, mas não tem micro-organismo no solo. Meu adubo não vai funcionar? Calma, pessoal, vai. Existem fendas na estrutura, né, do enxofre que permite a saída dessa ureia aos poucos. Beleza? Tudo tranquilo? Agora, pessoal, eu trago os fertilizantes também. Dentro dos fertilizantes de liberação lenta, eu tenho aqueles cobertos com polímero, ureia no centro. Envolvendo, né, essa ureia, eu tenho um polímero de uma resina. E a água vai penetrando aos pouquinhos e liberando essa ureia controladamente pela decomposição da espessura do polímero. Ou seja, a capa que envolve esse polímero, ela vai sendo corroída e vai saindo de pouquinho a ureia, tá? 80% é liberado em 30 dias e o restante 90%. Isso é excelente, pessoal. Quando você faz a aplicação desse fertilizante, vamos fazer ele na época que a planta precisa muito. Ou às vezes ela está em desenvolvimento, em crescimento, em estágio de reprodução e ele necessita muito. Então vocês percebem que durante 30 dias eu vou estar liberando aos poucos o nutriente para essa planta. Então ela tem nitrogênio ali disponível nas fases que ela mais precisa. Isso é muito importante. Vários produtos com diferentes tecnologias, tá, pessoal? Os produtos que envolvem esse polímero têm várias tecnologias. Então a gente tem vários produtos no mercado com essa capacidade aí de liberação lenta. Agora vamos falar aí, pessoal, um pouquinho, né, dos fertilizantes estabilizados. Esses fertilizantes, eles são inibidores da nitrificação, são muito caros e poucos usados aqui no país. Você já sabe que é caro fazer nitrogênio. Agora imagina um nitrogênio, né, feito com essas características. É caro. E por que ele é caro? Devido ao potencial limitado de perdas do nitrato por lixiviação. Ele não se perde pela água. E nós temos os inibidores da urease, né? Muito usados, são mais conhecidos, devido ao alto potencial de perda do HN3 por volatilização e custo relativamente barato. Então, diferente dos inibidores de nitrificação, que é caro, os inibidores da urease são mais baratos e permite, né, que esse fertilizante não seja perdido para a atmosfera através da volatilização. Bom, pessoal, um dos fatores para os inibidores de urease ser tão em conta é devido ao fato, né, da quantidade de compostos que consegue proteger esse fertilizante para que não ocorra a urease. Na literatura, pessoal, tem uma média de 14 mil compostos já testados. Podem ser compostos ou misturas testadas. Então, se percebe que tem uma vasta gama de produtos para me escolher. Bom, pessoal, agora eu venho trazer aqui para vocês como é que isso funciona mais ou menos.
Infelizmente eu vou usar o nome aí de um composto, porque foi que eu achei as imagens para vocês entenderem de forma melhor. Não estou fazendo propaganda nem nada, é só ilustrativo para que vocês possam entender, beleza? Então imagine esse produto aqui, Basacote. Ele é vendido em grânulo, tá? Esse Basacote, conhecido como Basacote Plus, e ele vem recoberto por uma camada de cera elástica. O que eu quero dizer com cera elástica? Uma cera que ela tem a capacidade de elasticidade, ela não vai estourar facilmente, vamos dizer assim, né? Ela permite ali que entre uma quantidade de água, ela não rompa de uma vez. Imagine um balão, não com tanta coisa, né, pessoal? Não suporta tanta coisa, mas parte para esse princípio do balão, beleza? Quando esse basacote, pessoal, é aplicado no solo, tá? Uma vez aplicado ao substrato, ao solo, a água entra para dentro desse grânulo, tá? Através de microporos que controlam a entrada dessa água. Quando essa água adentra, né, para esse basacote, o que acontece? Todos os nutrientes são dissolvidos, são solúveis ali, igual sal, você jogar sal na água e misturar, acontece isso. E vai formar o quê? Uma solução dentro desse grãozinho aqui, dentro desse grânulo. Através de microporos, pessoal, na camada dessa cera elástica, né, que recobre, que reveste o grânulo, ocorre a saída, tá? A difusão, que é nada mais do que nada menos o processo de liberação dos nutrientes aos pouquinhos, de forma gradual, para o meio externo. Olha que beleza isso, o nutriente não se perde e ainda é liberado controladamente para a planta. E quais são, né, as vantagens dessa liberação controlada, pessoal? A liberação dos nutrientes conforme a necessidade da planta. Então vai liberando e a planta vai absorvendo de pouquinho, não fica aquele tanto de trem lá correndo o risco de se perder. Minimização das perdas do nutriente por lixiviação, você se perde muito pouco, pessoal. Perde pouquíssimo nutrientes por lixiviação. Minimização dos efeitos de salinidade. O que acontece? Como são sais, né? A maioria dos adubos que eu colocar no solo, eles são sais. Ele vai causar o quê? Efeito de salinidade. Esse efeito de salinidade pode ser prejudicial para a planta. Então, com essa tecnologia, eu minimizo essa salinidade do solo. Alta resistência mecânica e estabilidade frente ao manuseio, ou seja, como ele é elástico, ele permite eu manusear ele sem quebra, sem ficar partindo, sem os grãozinhos ficarem estragando. Resistência e estabilidade a alterações bruscas de temperatura. Aí eu tenho uma área que na mesma hora está muito frio, de tarde está quente. Para muitos nutrientes, pessoal, isso é prejudicial, tá? Essa oscilação de temperaturas. E uma das vantagens é potencializar o desenvolvimento das raízes, elevar a eficiência nutritiva e respeito ao meio ambiente, né? Corre pouco risco aí de se fazer uma cagada no meio ambiente, né? Uma contaminação do meio ambiente. Como é liberado gradativamente, a planta vai absorver, é diferente do que eu colocar muita coisa e muitas das vezes pode contaminar um lençol freático, pode vir uma chuva e carregar esse nitrogênio e causar prejuízos em alguma área, como mananciais, como represas. Então, tem suas vantagens esse tipo aqui de fertilizante. Vamos entender um pouquinho de tudo que a gente falou sobre o nitrogênio para vocês não se perderem? O nitrogênio ele tem grande mobilidade no solo. Principal forma que as plantas absorvem essa nítrica aí, ó, NO3, beleza? Sofre muita perda por volatilização. Tem baixo efeito residual, fica pouco nitrogênio no solo, pessoal. Então não é porque eu fiz adubação agora, tem um restinho lá. Não tem, tá? Ou a planta absorve ou ele é perdido mesmo. É uma das adubações mais pesadas e é uma das mais importantes. E é o maior gasto, tá, pessoal, com fertilizantes nitrogenados do que qualquer outro fertilizante. Então se gasta muito com nitrogênio. Pesa-se no bolso do produtor para a gente ficar jogando isso fora. Pesa fazer um nitrogênio para a gente ficar desperdiçando dinheiro, beleza? Bom, os fatores que afetam o teor de nitrogênio no solo. Incorporação da matéria orgânica.
Tem que se tomar cuidado, pessoal, se eu vou fazer uma adubação em cima da matéria orgânica, né, em cima da palhada. Qual que é a quantidade de matéria orgânica que eu tenho nesse solo? Também, pessoal, a mineralização. Tem que se tomar cuidado. Ah, não sei o que é mineralização. Assiste às aulas anteriores, tá, pessoal? Porque tá lá. Temperatura média anual. Pessoal, a temperatura influencia muito. Quanto mais quente, mais perdas. Aumento da precipitação média. Eu também tenho que ficar atento a isso, tá, pessoal? Dependendo da quantidade de chuva que eu tiver, super precipitações, uma precipitação, dependendo da característica do meu solo, eu vou ter muita perda por lixiviação da minha adubação. Beleza? Bom, pessoal, um dos fatores que tem que ser observado, né, que afetam a teor de nitrogênio no solo é meu tipo de cultivo. Qual cultivar eu estou usando? É uma cana ou é uma soja? É uma cana ou uma crotalária? Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? As gradagens, pessoal, e as arações, ou seja, o manejo que eu faço no meu solo. Tá? O excesso de gradagem, o excesso de gerações causam perdas do solo. E não vai só solo, vai muito nutriente. E entre os principais nutrientes vai o nitrogênio, certo? Escolha do modo de plantio. Se é direto, convencional, que só está citando dois, mas nós temos o cultivo reduzido, o cultivo mínimo, né? Porque o pessoal é 880. Ou você larga a palhada e é plantio direto, ou passou um trem ali já é plantio convencional. Não, nós sabemos que tem diferenciação, né? A gente não pode ser 8 ou 80. Tomem cuidado com essa questão. Então, o modo de plantio, vocês viram que a gente perde no mínimo 30% da ureia por volatilização no plantio direto. É muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. Isso aqui vocês também têm que saber, tá, pessoal? Já coloquei isso nas outras aulas passadas. O que é mineralização, imobilização, nitrificação e denitrificação? Que nada mais é que as transformações que o nitrogênio passa no solo. Isso é importante porque me saber se ele vai estar disponível ou não e sabendo o que está acontecendo com ele no solo, eu sei se minha planta vai ter nutriente suficiente ou não. Bom, pessoal, quando eu falo de fertilizantes nitrogenados minerais, é diferente dos orgânicos. Estou falando dos minerais, os químicos feitos na indústria. Eles têm algumas características. Possuem índice salino. Eu não posso chegar e tacar nitrogênio na minha planta, pessoal, sem ter água, tá? Eu mato ela de sede, eu mato ela queimada. Ainda mais se eu pôr em excesso ou pôr nas folhas sem critério nenhum. Beleza? Apresentam alta solubilidade, dilui mas muito facilmente água. É um sal. Quando vocês põem um sal lá dentro da água e mexem, ele não desaparece? A mesma coisa nesse caso aqui. Não contém macronutrientes secundários, ou seja, o que acontece? Quando eu compro um composto que tem nitrogênio, ele vai ter o quê? Ele não tem macronutrientes secundários, beleza? Tem baixa retenção nos solos e são altamente hidrodinâmicos, ou seja, eles não ficam lá imóvel no solo, paradinho esperando a planta, não. Ah, vem uma solução do solo, ele pega o bonde mesmo e pica a mula. A verdade é essa, o nitrogênio não vai ficar esperando assim, ô raizinha, vem aqui me ver, me absorver. Não, ele não faz isso. E eu tenho, né, pessoal, os adubos nitrogenados orgânicos. Os orgânicos são naturais, tá? Para quem não lembra. Quais são, pessoal? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês entenderem quando vocês perguntam assim, e se eu pôr esterco? E se eu pôr bosta disso? E se eu pôr aquilo? Tá aqui, ó. Esterco de curral, 0,% de nitrogênio. Ou seja, se você pôr 10 kg, 0,5% só que vai fazer. Então, meio quilo só que vai fazer efeito de nitrogênio. Esterco de galinha tem 2%. Torta de filtro de usina, 1,3%. Torta de algodão, 7%. Torta da mamona, 6%. Farinha de carne, 10%. Torta de amendoim, 8%. Farinha de sangue, de 8 a 10. Ana, onde consegue farinha de carne e farinha de sangue? Frigorífico, tá, pessoal? Frigorífico. É nojento. É. Se não tiver feito dentro dos acordos lá que manda o meio ambiente, isso contamina o solo e te dá maior dor de cabeça, tá? Então vamos ficar aí nos estercos da vida, que ainda assim pode te dar muita dor de cabeça se não tiver curtido. Só
fazendo uma comparaçãozinha aí, pessoal, entre os adubos nitrogenados químicos, né, que são os minerais, essas fontes químicas, elas apresentam maiores vantagens, tá? Porque alta concentração, se tem alta concentração de nitrogênio, transporte facilita muito. Imagina, esterco de curral, eu tenho 0,5 por quilo. A ureia não, tem 40 e tantos por cento. Então, se eu comprar 100 quilos de esterco de curral e 100 quilos de ureia, nos 100 quilos de ureia eu tenho 45 quilos de nitrogênio. Nos 100 quilos de esterco, só... Espera aí que eu tenho que fazer as contas. Só 5 quilos, né? Se eu não me engano, se eu não tiver assim passada, 5 quilos que vai ter nitrogênio. Então, vocês percebem assim a quantidade que eu tenho que pôr para transportar. Muito mais fácil manusear, né? E aplicação também em relação às fontes orgânicas. Facilita muito. Ah, então não posso usar esterco? Pode, gente, deve. Principalmente se for trabalhar com olerícolas, com frutíferas. Tem lá as suas vantagens. Mas eu tô só fazendo uma comparação para vocês entenderem. A maior parte delas são derivadas da amônia, beleza? O que vem derivado da amônia? Os nitrogênios químicos, tá? Vocês viram lá nas aulas passadas que eu passei mais ou menos como é que são fabricados os nitrogênios, os adubos fosfatados, e a grande maioria se deriva do quê? Da amônia, né, pessoal? Mostrei isso em outras aulas.